E eu queria escapar dessa história toda e ser juiz. Aplicar a lei com independência, fazer justiça. Né? Essa ideia me atraía. Aí eu me formei, 1 ano e meio depois de formado. Eu passei no concurso para juiz federal. Na época era bem novo, tinha 23 anos até. Na época não se exigia período de experiência forense, depois de formado. Hoje se exige 3 anos. Ah, é? Você tinha 23 anos. Então. Tinha 23. Aí fui... E aí comecei a minha carreira. E fiquei 22 anos nisso. Solteiro? Você estava casado já? Não, quando eu passei do concurso eu era solteiro. Solteiro. Né? Solteiro. Faz tempo. Faz tempo. Hoje sou casado com a Rosângela. Aluna? Deve estar nos vendo. Foi aluna 23 sua? anos. Não, peraí, tem uma explicação. Deu uma gaguejada aí, então, peraí, eu até bebeu água, vamos dar tempo pro juiz. Olha só. Não, aí eu sou inocente desse crime, viu? Tá bom, tá bom. O que aconteceu é o seguinte, eu comecei a dar aula, tá? E a turma dela foi a primeira turma até que eu comecei a dar aula, Universidade de Direito de Curitiba, Faculdade de Direito de Curitiba. Ela estava no último semestre. E a gente não namorou, não teve nenhum relacionamento enquanto eu era professor dela. Até ela tinha namorado e sim, conheci ela, mas como uma aluna normal. Claro que ela é bonita na sala de aula e tal. Você pensou, quem sabe mais pra frente? Né? Tem umas limitações éticas do professor, não pode, né? aqui. Então não... Enfim, mas daí ela se formou, acho que 1 ano e meio depois. Nós nos encontramos ocasionalmente num boteco mesmo, né? E aí, lembro de mim. Lá na Savassi, lá em Curitiba. Savassi? Não, Curitiba. Não, como chama lá? Não, Savassi é BH. Lá é a Felicidade lá, né? Santa Felicidade? Santa Felicidade. Não. Tem uns barzinhos, tem uns restaurantes lá. Não. Era uma região. Barzinho do centro, acho que nem tem mais. Fazendo o cara ficar sem graça aqui, né? Não, lembra? Pô, já revelei o negócio do Stark aqui. Agora você lembra qual foi o barzinho? Isso aí você lembro. Armazém. Dom Pedro. Olha só. Até hoje. Lembra a roupa que ela estava? A roupa? Pô, agora você vai colocar dificuldade. Claro, claro. Ela tá lá assim... ele não lembra, eu lembro. Porque a mulher... É certeza que ela lembra exatamente como... Mulher era assim, cara. Tava de branco. Tava de branco. Boa. Mandou bem agora. Viu? Tem uma chance de estar certo. E aí deu... Não, brincadeira. Logo de cara deu certo? Não, assim? daí a gente começou a namorar e tal, etc. E ficamos um tempo namorando e a gente casou. E nisso são 23 anos de casamento. 23 a gente anos. tem 2 filhos. E mais quanto de namoro? Pouco tempo? Puxa, a gente namorou pouco tempo. Não deu 1 ano. Já viu que era? Eu tinha Juiz, bateu o martelo, falou... Olha, foi amor à primeira... Não vou dizer a primeira vista, porque antes tinha dado aula pra ela, né? Mas depois do namoro, sim, né? Quando a gente se reencontrou... Foi pra segunda instância, né? Quando a gente se reencontrou, foi um relacionamento, assim, muito rápido e profundo. Pô, que legal. Foi bem legal. E, assim, na época até tinha uns amigos meus, né? Você vai casar tão rápido assim? Calma, aproveita a vida. Calma. Juiz. Não, por isso, né? Por causa do namoro curto. Porque você conhece direito da pessoa e tal. E, de certa forma, realmente é um conselho a ser observado. Mas, assim, estava muito certo. Quando Estava apaixonado e era a pessoa certa. E, assim, 23 anos depois, eu posso dizer que a decisão foi acertada. Foi acertada pra caramba, poxa vida. Então, a gente tem 2 filhos, um menino e uma menina. Família feliz. Pô, legal. Apesar dos sobressaltos dos últimos tempos. Então, Stark, já vou chamar de Stark. Isso. Aí você então reencontra com ela e quando vocês casam, você tá em que fase da sua vida? Você já... Juiz. Juiz já? Juiz. Curitiba. E em Curitiba. Daí a gente tem que seguir a carreira de Qual juiz. É o caminho? Então, como que é esse caminho? Que era meio estranho. Olha aqui, ó. Isso aqui é a prova de... Viu? É sofisticado o negócio. Sim. Viu? Olha só. Fiquei com vergonha agora. Pra quem só tá ouvindo o áudio aí, ele estava tentando abrir uma garrafa de água aqui, que é meio complicada. Tem um segredo aqui, ó. É uma armadilha. É uma armadilha. Parece uma ratoeira, né? Ó. Mas enfim. Como que é um caminho de um juiz? Que caminho ele tem que fazer? Eu entrei... Ou ele pode... Carreira de juiz federal. Tá. Então é diferente do juiz estadual. Juiz federal eu entrava como juiz federal substituto. Tem idade mínima ou não? Não, na época não tinha. Tanto que eu entrei com 23 anos. Hoje tem? Se você considera 3 anos de experiência forense, então você provavelmente não vai conseguir passar com 23 anos. Mas tem exceções. Esse dia saiu uma notícia, até divulguei no meu Twitter, um menino de 13 anos, chamado Caio, lá mora no Ceará, passou
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, passou em primeiro lugar no curso de Direito. Nossa, 13 anos. Com 13 anos, A gente até mandou um elogio e foi bacana que ele falou que ele se inspirou na Lava Jato. Olha só. É legal isso aí. Legal bacana. pra caramba, cara. Essa é a parte mais bacana da Lava Jato. Claro. Sabe? Porque ela tem, sim, recuperou dinheiro. Pessoas que viviam da corrupção e da impunidade foram responsabilizadas. Mas a parte mais bacana mesmo, se você me perguntar, assim, é porque ela inspirou muita gente. Entendeu? Resgatou uma esperança que já estava perdida, né? De que é assim mesmo, nada vai mudar. Nada vai mudar. Agora, a gente pode até falar isso mais pra frente, mas agora dá uma sensação de amargo, né? De putz, parece que tudo voltou ao normal. Um desapontamento. Mas a gente precisa dar a volta por cima. Exatamente. Mas a gente chega nessa parte. Tá. Então, como que é a carreira então, daí eu entrei como juiz federal substituto em Curitiba. E depois fui promovido para juiz federal. Mas essa promoção me levou para o interior do Paraná, Cascavel. Cascavel, que é uma cidade lá perto da Pato Branco, que você mencionou. Exatamente, passo sempre por lá. Isso. Depois eu fui para Joinville. Você tem que ir para onde te mandam, é isso? É que é uma carreira, né? Então, para promoção... Tem uma vaga? Eu tenho que ir, Ah, tá. Eu posso não ir, mas aí eu fico estagnado na carreira. Entendi. Entendeu? Porque o juiz ele tem uma garantia que chamam da inamovibilidade. O que é isso? Né? Ou seja... O juiz é um sujeito inamovível. Imovível. É bom pra aquele... Como é que chama? Cabo de guerra. Sei. Cabo de guerra. Tá parado aqui. Não, no fundo é assim, a ideia é de que o juiz, para ele poder decidir com independência e não ficar sujeito à retaliação, então ele tem algumas garantias jurídicas. Uma delas é essa impossibilidade de ele ser removido à força do lugar onde ele exerce a jurisdição. Então, se eu sou juiz em Cascavel e de repente eu profiro uma decisão que desagrada algum poderoso local, a lei me garante que eu não vou, né? Ninguém vai chegar lá e me forçar para ir para outro lugar, entendeu? Então essa é essa garantia. Então na teoria você fica até onde você quiser. Exatamente, mas na carreira, se você quer se promover, você vai seguindo a promoção. Então eu fui para lá, Cascavel. Porque provavelmente alguém de Cascavel foi para outra posição ou isso, aposentou. Exatamente. Tá, entendi. Aí em Cascavel, daí eu fui para Joinville, ali em Santa Catarina. Minha filha até nasceu em Joinville. E vocês mudando, todo mundo mudando junto. Mudando, sempre mudando. Aí até que a gente voltou para Curitiba. E aí, isso eu cheguei em Curitiba em 2002. Quantos anos você tinha? 2002 eu tinha 30 por aí? 30. E aí fiquei lá desde então até o final, quando eu deixei a magistratura no final de 2018. Então foram 22 anos de carreira judiciária. E quando você chega em Curitiba, o que você está fazendo lá? O que aparece para você fazer ainda? Então, quando eu chego em Curitiba, a vaga que existia era numa vara criminal. Então, naquele local de trabalho, só processos criminais. Então, daí que eu comecei a trabalhar só com processo criminal, com crimes. E na Justiça Federal, a pauta são só crimes federais. Então, o que você tem lá, basicamente? Tráfico internacional de drogas, né? Contrabando e descaminho. Nossa, só coisa leve. Caramba. A gente tinha muito crime financeiro. Crime financeiro, por exemplo, colarinho branco? Colarinho branco, crime de colarinho branco. Tipo? Vou te colocar um exemplo. Teve um caso que passou pelas minhas mãos, que era de um consórcio. Sabe aqueles consórcios da década de 90? Sei. Década de 80? Sorteio, isso, você paga? Vários que quebraram. Sei. E vários também que acabaram fraudando os consorciados. Então é tipo... esse caso do Madoff, sabe do Madoff? Né, dos Estados Unidos. Outro contexto, mas é esse tipo de crime financeiro. Então isso também. E lavagem de dinheiro. Eu não entendo direito, Moro Stark. Como que, por exemplo... Como que escolhe se vai para Curitiba ou vai para outro estado? Quantos... Tem essa opção? Não, daí o que aconteceu? Abriu a vaga e eu queria voltar para Curitiba. Não, esses casos que eu tô falando. Tá. Como que eles são distribuídos pelo Brasil? Não, aí é principalmente o local do crime. Ah, tá. Onde foi o crime, tem a ver normalmente com o local... é o juiz do local do crime. Mas de tráfico também, todas essas coisas tinham a ver com a... Sim, mesmo? Sim. Ah, tá. Sim. Então... É que aconteceu o seguinte... a minha vara onde eu trabalhava é uma história um pouco longa. Tá. Mas ela tinha competência, ela julgava todos os crimes que acontecessem
no estado do Paraná, Só. que envolvessem lavagem de dinheiro. Tá. Tá? Porque tinha uma época que lavagem de dinheiro é uma lei que foi criada lá em 98 no Brasil, mas tinha uma Só em constatação. 98? Só em 98. Nossa. Lavagem de dinheiro, no fundo, é um crime antigo. É. Mas ela só começou a ser criminalizada, tornada crime, por legislação na década de 80 e década de 90. Isso no mundo inteiro. Caramba. No Brasil é 98. Antes disso, não era... Antes disso, não. Não era crime? Não era crime. Que absurdo. Não. Quer dizer, a lavagem de dinheiro sempre tem um crime antecedente, um crime anterior, que gerou o dinheiro que vai ser lavado. Né? Então o crime anterior era sempre punido. A causa, né? Exatamente. Entendi. Então daí a lavagem de dinheiro. E criaram lá uma norma que dizia que todo crime de lavagem de dinheiro que ocorresse em território paranaense seria julgado na minha vara. Entendi. E Paraná tem Foz do Iguaçu, que é a região da tríplice fronteira. Tem muito contrabando, descaminho, tráfico de drogas. Ali também na região de Guaíra. Ou seja, a fronteira com o Paraguai, ela acaba sendo permeável. Eu até tive um caso que foi bem interessante, que era contra a quadrilha do Fernandinho Beiramar. E contra ele mesmo. Esse caso foi em 2006, um pouco mais adiante. E a investigação é bacana, sabe? O processo criminal é legal. Cai pra você o quê? Vem tipo um livrinho, ó, juiz, a gente apurou, tem isso, e a partir daí você começa a entender como que funciona. Em geral, a investigação começa no tal do inquérito, no inquérito policial. E a polícia, de alguma forma... Investiga? Descobriu que tinha um crime em andamento. Tá. Né? Até para te explicar como é que funciona. Esse caso era o seguinte. O Fernandinho Beiramar, quando estava preso em Brasília, ele teve acesso a um telefone celular. Dentro da prisão. Dentro da prisão. A polícia descobriu, mas ao invés de tirar o celular, preferiu dar corda. Interceptar. Começou a fazer a interceptação telefônica e deixou ele falando que queria identificar a quadrilha, o grupo. Aí a investigação evoluiu por aí. Aí começaram daí a interceptar telefone de outros membros da quadrilha, de pessoas ligadas a ele, identificar o patrimônio. Foram aqui 1 ano e 8 meses de investigação. 12 carregamentos de drogas, armas e... Tudo isso ele falando no telefone? Não, daí foi assim, mais ou menos o seguinte. Ele ficou 1 mês ou 2 com o telefone. Grampeado. Daí ele foi transferido para um presídio federal. E no presídio federal não tem telefone. É impossível. Impossível. Mas aí a polícia já tinha pego os telefones dos comparsas. Entendi. E continuou em cima dos comparsas. E aí na investigação não é tão simples assim. Ninguém fala no telefone, tá indo um carregamento de droga, tanto a cocaína, tal, tá passando na estrada nesse momento. Né? Então é cifrado. Uma coisa, por exemplo, lá que o pessoal descobriu nas cifras, né? Chamavam crack. A droga crack? A droga crack chamavam de Ronaldo. Ronaldo? Então os caras falavam... Olha só, Ronaldo crack. Tá chegando o Ronaldo aí. Os caras falavam no telefone, tá mandando 50 Ronaldos. E aí, às vezes tinha carregamentos que a polícia conseguia aprender. E eles falavam os locais ou também eram cifrados os locais de entrega? Não, é tudo mais? cifrado, mas aí você faz aquelas verificações de herbes, de local onde a transmissão. Sei. E consegue identificando e tal. E eles foram 12 carregamentos de drogas. Pô, trabalho legal esse, né? Legal, de investigação. Pô. 600 e tantos quilos de cocaína. Aí teve armamento pesado. Né? Tantas toneladas de maconha, tudo do Paraguai. Tudo do Paraguai? A estrutura dele, que foi revelada no caso, era assim. Ele tinha uma fazenda no Paraguai. A droga vinha da Bolívia, pasta base. Tá. Pousava, tinha uma pista de pouso na fazenda dele no Campanaí. Lembro até hoje o nome da fazenda. Aí ele mandava para 2 bases. Uma ficava na altura de Guaíra. E outra ficava na altura de Foz do Iguaçu. Tipo distribuidoras? Aí eles batizavam a droga ali. O que é batizar? Batizar é fazer aquela mistura química. Tá. Capaz da base de cocaína para gerar o produto que vai ser vendido. Entendi. Não estou ensinando ninguém a fazer droga. Não, até porque, né? As informações. Mas aí o que eles faziam? Ou atravessavam a fronteira com um caminhão escondido, ou usavam aviões pequenos e pousavam em pistas clandestinas no Paraná. Que daí a droga era carregada e levava ao Rio de Janeiro, onde ela era vendida. Por estrada. Isso foi toneladas de maconhas apreendida, droga. O juiz nessa fase, o que eu fazia? Eu já era o juiz do caso.
Eu recebia os pedidos da polícia para decidir sobre interceptação telefônica. Recebia os pedidos para quebra de sigilo bancário, fiscal. O que você leva em conta nisso daí, quando tem esses pedidos? Você se tem que levar a prova, procede, né? se aprova... Sim, você tem que levar... Por exemplo, se você quebrar o sigilo telefônico de alguém, você tem que ter uma... que a gente chama de causa provável, para você justificar essa medida. Tá. Então sempre tinha que ter alguma informação que justificava aquela medida específica. Entendi. Como você tinha uma operação que as interceptações estavam levando a apreensões de drogas e você verificava a correspondência. Então, por exemplo, às vezes o cara falava no telefone, tô mandando 50 azuisinhas e 40 amarelinhas. Peraí, azulzinha não é Viagra não, né? Não. Tá. Né? Vamos deixar o Viagra fora disso aí. Não porque o Lene usa, né? Dizem. Mas também... Você saiu bem no final, viu? Tava ficando mal pra você. Eu suei frio aqui. Tava ficando mal pra você. Mas azulzinha e amarelinha também, eles usavam esses termos também? Existia esse daí? Não, usava esses termos. Daí aprendia um caminhão e quando você ia ver, tava cheio de pacote, embalagem. Uns estavam em embalagem azul, outros estavam em embalagem amarela. E cada um era uma droga. E cada um era uma qualidade de droga que estava sendo vendida. Mas os caras, o caminhão era só droga ou eles misturavam com outras coisas? Não, mistura né? com outras coisas, né? Tá. Então, daí foi esse caso, o juiz decide essas situações e quando tinha, por exemplo, pedido de prisão, só quem pode determinar a prisão de alguém é o juiz. A polícia pede, normalmente se ouve o Ministério Público e o juiz decide se decreta ou não decreta a prisão. Segundo você falou, o Ministério Público avalia em prol do povo e fala, realmente... É o caso. É o caso. Às vezes se manifesta, não é o caso. E simplesmente indefere. E a diferença do juiz e do Ministério Público, vocês podem ter diferenças de interpretação de lei, é isso? Com certeza. É? Não, veja, muito? o Ministério Público é como se fosse um advogado. Tá. Entendi. Um advogado pedindo coisas perante você. Então você defere ou não. Ele tá argumentando contigo. Tá querendo te convencer. Às vezes ele te convence, às vezes não. Tá. Então daí, por exemplo, teve esse caso, né? E aí, por que era comigo ali? Porque o tráfico internacional de drogas é competência da Justiça Federal, ocorria no Paraná e tinha também a lavagem de dinheiro. O bacana desse caso, por que eles deixaram tanto tempo os carregamentos de droga? Não era só para prender a droga, né? Mas era também para eles identificarem a quadrilha e tentar identificar o patrimônio da quadrilha. Então daí a gente teve lá dinheiro em espécie que foi apreendido, propriedades vinculadas ao grupo criminoso do Beira-Mar apreendidos. Então foi um impacto na época forte até na quadrilha dele. Mas, por exemplo, se essa ramificação leva a coisas em São Paulo, no Rio, tanto faz. Aí tanto faz porque começou, né? Porque começou ali, entendeu? O que é um pouco a história da Lava Jato. Exatamente. O pessoal se pergunta, mas por que a Lava Jato foi em Curitiba? Eu achei muito estranho isso quando eu comecei. Por que Curitiba, né? Então, é a mesma história. A primeira investigação, o primeiro fato investigado... Mas isso terminou assim? Como daí... foi o final? Não, o final foi que a polícia pediu as prisões, eu decretei as prisões de vários membros da quadrilha dele, é dele mesmo. Ele já estava preso, na verdade, mas é mais uma prisão. Claro. Então não sai também por conta dessa prisão. Mas o principal foi a quadrilha dele, que tinha o pessoal da cúpula, tinha até parentes deles ali envolvidos naquela atividade de tráfico, e o confisco do patrimônio criminoso. Então foi informação grande. Foi um caso grande, né? A polícia chamou na época de Operação Fênix. A Polícia Federal tem essa maneira de pôr os nomes. Então, né? isso que eu queria saber depois, porque esses nomes... O Fênix era a história do renascer das cinzas, né? Porque eles tinham isso, eles renasciam das cinzas, o cara estava preso e mesmo assim continuava controlando. O caso do Beira-Mar, né? Que teria surgido novamente e tal. Mas foi ali um impacto grande, foi um caso pesado. Né? Eu lembro, por exemplo, que eu tive... Foi seu primeiro grande caso, esse? Não, eu já tinha tido casos anteriores. Acho que um deles foi o caso Banestado. Depois você fala dele, mas desculpa, eu interrompi, você ia terminar falando sobre esse caso. Não, daí foi um período que, por exemplo, quando a gente fez o interrogatório do Beira-Mar e dos associados, a Justiça Federal virou um bunker lá em Curitiba. Porque o risco de resgate, né? É muito alto. O perigo, então, assim, era pessoal fortemente armado, toda aquela segurança. Teve uma outra vez que aconteceu isso. Né? Que foi um outro cliente da Justiça Federal lá, que foi o Lula, né? Exatamente. Que transformaram num bunker assim, por outros motivos. Mas também para evitar que tinha ameaça de invasão, de tumulto. Então foi um caso difícil. Mas quando você mexe com coisas grandes assim,
imagino que o perigo para você, para sua família é muito grande, né? Porque você está mexendo... Estamos falando o quê? De milhões, não é? De milhões e milhões de grana. Não, gente perigosa. Gente